Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa continuar abrindo os teus olhos. Há muita verdade importante da palavra do Senhor que precisa ser esclarecida para os sinceros. E é por esta razão que nós aqui nos encontramos. Mas antes do estudo, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito na palavra de Deus, no livro de Malaquias. Para que você continue conosco, eu já deixo adiantadamente o título do estudo de hoje, que será Leis que crucificam de novo a Cristo. Leis que crucificam de novo a Cristo. Esse sermão é uma sequência de uma série de mensagens que o Senhor nos tem dado, relacionadas aos fatos do presente e do futuro. Coisas que todos nós, em especial brasileiros, estamos enfrentando, mas não apenas brasileiros, em várias outras partes do mundo, a mesma crise está instaurada. Nós vamos falar dela logo na sequência. Antes disso, convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. No versículo 1 é dito que Jesus estava olhando e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Aquela senhora tinha o coração entregue, colocado sobre o altar. A sua vida estava ali. E o dinheiro era só algo mais. E ela entendeu que não havia nada tão valioso que não pudesse ser colocado, depositado no altar do Senhor. Embora aquilo fosse ridicularizado pelos homens, mal interpretado, Jesus leu aquele coração e elogiou a atitude daquela senhora. Hoje em dia, nós estamos envolvidos naquilo que Paulo chamava a loucura da pregação. A loucura da pregação não quer dizer qualquer ensino da Bíblia. A loucura da pregação é o divulgar a Bíblia aplicada ao nosso tempo, ao dia de hoje, à nossa realidade, ao nosso cenário, ao nosso contexto. Ao nosso cenário geopolítico, econômico, mundial, nacional, estadual, municipal. Sim, a Bíblia fala disso. E principalmente, aquilo que o Senhor espera de nós como indivíduos em meio a esse contexto. Essa verdade sempre foi, é e será combatida. Mas essa verdade vai. E é esta verdade aquela anunciada certa vez por Jesus lá em Mateus 24, versículo 14, quando ele disse: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós vivemos num tempo muito solene, apelidado na Bíblia por várias expressões diferentes. Fins dos séculos, fim do tempo, tempo do fim. E mostra que a humanidade está nos seus últimos dias para tomar as decisões. Deus nos deu uma luz que não brilha em nenhuma outra igreja ou ministério. Tem a evidência disso aquele que acompanhou as centenas de mensagens que estão aí gravadas no canal do YouTube do Ministério Quarto Anjo Advertência Final.
não podem dizer o mesmo. Talvez aqueles que nos assistem hoje pela primeira vez, nisso estão desculpados. Mas aqueles que sabem, que têm esse testemunho, também podem ter em si a evidência de que é desejo do Senhor, de que esta luz não fique restrita a um âmbito de poucas pessoas, mas sim que ela ganhe o mundo. Para isso são necessários meios. Este ministério tem procurado administrar os recursos de forma sábia, para com o mínimo fazer o máximo. Temos dito aqui de iniciativas realizadas até em meios virtuais, onde com às vezes R$50 conseguimos atingir 20 mil pessoas. Há outras iniciativas em curso. Temos o projeto de evangelismo do litoral, do Atlântico, que envolve diversos países, tanto do continente americano quanto do continente europeu e africano. O ministério já está em cerca de 22 países. Estamos avançando, mas há mais de 200 países por serem alcançados. Há muito ainda por fazer. Por isso, são necessários os recursos, são necessárias as pessoas cujo coração Deus imbuiu de amor a esta causa, como esta viúva, que nos deixou um exemplo. Meu querido irmão ou irmã, não compete a mim dizer exatamente o que ou quanto você deve fazer. Mas eu creio que, ao compartilhar estas palavras, possivelmente Deus já esteja falando ao teu coração. E se Ele falou, faça o que Ele te disse. Porque Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Nós temos visto nos jornais como o dinheiro dos nossos impostos é roubado. Como o dinheiro entregue a diversas repartições é desviado. Como o dinheiro enviado à própria saúde para preservar vidas, salvar vidas, ele entra em lugares escusos e vai para o bolso dos corruptos. Tudo isso pode ser diferente. Porque se nós investirmos no lugar certo, na pregação do Evangelho, quando Jesus voltar, ouviremos dele as palavras: bem está, servo bom e fiel. Além disso, o ministério está finalizando quase a construção da igreja sede, uma igreja humilde, com capacidade para 100 pessoas, a estrutura mínima para atender a legislação, e que vai ter também salas anexas para as crianças, com estrutura para transmissão de vídeo. Esses que foram aqui citados são só alguns dos projetos. Nós temos também folhetos que são publicados com frequência. Fizemos vários lotes já esse ano e eles estão disponíveis para quem quiser fazer o seu evangelismo. Recentemente tivemos custeando folhetos também fora do país, em um país da Europa, e pretendemos continuar apoiando o avanço da obra. O caixa da igreja é para isso, não é para vir para o bolso do pastor. E eu não recebo um centavo do que vem no caixa do ministério. Sou ofertante e dizimista como você, e como Paulo no passado faço as minhas tendas, a minha atividade secular, para obter o sustento. E o ministério tem usado os recursos para apoiar a obra evangelística, por exemplo, por meio desses folhetos. Aqui tem alguns, não são todos. Se você tem interesse em conhecer todos os títulos de folhetos do ministério, entre em contato pelo WhatsApp 41 99509 8425. Lembre-se, se você está fora do Brasil, deve discar primeiro 55 e então esse número 41 99509 8425. Os folhetos não têm custo, são impressos pelo Caixa Global e você pode solicitá-los, vai pagar só o correio se não conseguir vir buscar pessoalmente. Meus queridos irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, seja bem-vindo. E enquanto estivermos louvando a Deus, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Você que está longe,
aí conversando pelo WhatsApp, pode receber melhores instruções. Eu sei que eventualmente pessoas nos pedem até no canal, mas até aqui não temos deixado aberto o número da conta. Quem sabe se amanhã ou depois Deus nos tocar a isso, podemos fazer, mas por enquanto ainda não. Então entre em contato, a gente conversa, explicamos para você. Vamos nos colocar em pé? Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não desisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos agradecer porque o Senhor tem nos mantido com vida, com saúde, e tem abençoado de maneira que não nos falta o alimento e o vestuário. Amém. Pedimos a Deus que continues abrindo as portas para o teu povo, a fim de que todos tenham o suficiente e também possam economizar para apoiar a tua santa obra, a fim de que outros tenham o mesmo privilégio deles, de receberem a luz do Evangelho. Há muitas terras pagãs, China, Índia e outras, Senhor, onde a maioria não conhece a tua verdade, seja na Rússia, na Europa, Oriente Médio, mas nós cremos que o Senhor, sendo o dono do ouro e da prata, vai abrir as portas. Toque, Senhor, aqueles a quem o Senhor entregou recursos nas mãos, para que eles depositem aos pés dos teus santos e a obra avance, como avançou no tempo dos apóstolos. Esteja conosco nesta segunda hora. Venhas falar ao teu povo, ó Deus, e que nós tenhamos coração aberto e mente apta para compreender a verdade e disposição para colocá-la em prática nas nossas vidas. Unge-me com teu Espírito Santo, para que não seja eu, mas o Senhor Jesus a falar com poder pelo mensageiro, a fim de impressionar e gravar a verdade nos corações dos que te temem. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título da mensagem de hoje é Leis que crucificam de novo a Cristo. Esse título tem a ver com aquilo que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 11.
Naquele capítulo, o Senhor nos fala das duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Ele disse: e darei as minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. O castiçal era entendido na época como o equivalente do soquete de lâmpada com a lâmpada. Era através do castiçal que você tinha luz em casa. E era no castiçal onde se punha o pavio, que ficava aceso. Então o castiçal era associado à luz. Luz em meio às trevas. E as duas testemunhas são os dois castiçais, aquelas que iluminam. O Senhor Deus, em Êxodo capítulo 31, denominou quais são estas testemunhas, a fim de que ninguém tivesse dúvida. Êxodo 31, versículo 18. 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. As duas tábuas continham os 10 mandamentos, ou também chamados as 10 palavras. E esses 10 mandamentos são aqueles que dão testemunho. As duas tábuas do testemunho dão testemunho. Faz sentido, né? Elas são as testemunhas. E em Salmos, capítulo 119, versículo 105, o Senhor nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Estas foram as palavras que ele colocou no coração do salmista. Lâmpada para os meus pés. As duas testemunhas são aquelas que iluminam o mundo, que mostram qual é o caminho da felicidade, qual é o caminho certo a seguir, o caminho no qual nós teremos a proteção do Senhor. Podemos citar alguns dos mandamentos, o que por natureza já mostra por que eles são luz. Honra teu pai e tua mãe. Olha que bênção a casa onde o pai e a mãe são honrados, respeitados, cuidados quando são mais velhos. Não matarás. Que bom uma sociedade onde não há homicídios, onde não há ódio, porque o ódio é o princípio do assassinato. Não furtarás. Que bom uma sociedade onde há segurança, e a segurança não precisa ser garantida por reforço policial, e sim pelo fato de os cidadãos serem ordeiros e não buscarem aquilo que não é seu. Uma cidade onde você pode sair, deixar as portas da casa abertas, as janelas abertas e saber que vai voltar e tudo estará lá, a menos que algum macaco entre e pegue alguma coisa. Certo? Meus queridos irmãos, o caminho da felicidade são os 10 mandamentos. Eles são os que iluminam a mente das pessoas a fim de que elas possam saber como se comportar de forma a terem uma sociedade boa, justa. Mas Apocalipse 11 nos leva a um tempo em que não só estas fontes de luz serão desprezadas, como também pisadas aos pés. Em Apocalipse 11, versículo 7, é dito: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também
foi crucificado. Vamos começar a encaixar as coisas. As duas testemunhas serão desprezadas, pisadas, e o seu corpo morto ficará na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Vamos fazer uma pequena reflexão, puxando a história bíblica, para entendermos melhor. Sodoma é conhecida até pelos ímpios hoje, certo? Porque Sodoma é aquela cidade que foi destruída com fogo e enxofre por Deus. Ficava onde hoje é o Iraque. Ali estão alguns indícios de campos onde há enxofre e sal, lugar onde elas teriam em algum momento existido. Sodoma era conhecida, ou proverbial, pela impiedade dos seus habitantes. Conta a história em Gênesis capítulo 19, que o último dia dessa cidade foi aquele no qual 2 anjos visitaram a casa de Ló, o único justo que Deus encontrou lá, e disseram que destruiriam a cidade. Mas naquela noite, todos os homens da cidade vieram à porta da casa de Ló, porque eles eram homossexuais, e eles queriam, segundo o texto bíblico, conhecer aqueles varões. Entenda você. E aí, os anjos feriram aqueles homens de cegueira, mas incrivelmente os homens continuaram buscando a porta, mesmo cegos. Tão cegados pelo desejo do prazer carnal, poluído. No outro dia foram destruídos. Sodoma ficou como testemunho e exemplo do atrevimento, do desafio a Deus, da rebelião contra Deus. O Egito não é diferente. O Egito foi a nação que, na época do Êxodo, escravizou os israelitas, que lá ficaram por mais de 4 séculos. E quando Faraó foi visitado pelos 2 representantes de Deus, Moisés e Arão, e foi solicitado ao Faraó, dizendo: deixa meu povo ir ao deserto para que me adorem. Ele disse: quem é o Senhor? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. E não foi senão depois de Deus derramar 10 pragas sobre o Egito que Faraó se viu obrigado a entregar. Não tinha como resistir ao poder de Deus. Até o seu filho, Tutancâmon, ele perdeu. E Tutancâmon foi colocado num esquife, que até hoje está guardado no museu. É dito rei menino. Pois é, aquele que não precisava ter morrido tão cedo. O Egito ficou também sendo conhecido no meio do povo de Israel como a terra do pecado, e o seu rei como o exemplo da rebelião e do desafio contra Deus. Ao Apocalipse 11 falar que as 2 testemunhas, a lei de Deus, será pisada e os cadáveres ficarão ali, na praça que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, é demonstrado que haverá uma rebelião e um atrevimento contra o governo de Deus de igual natureza em relação ao que ocorreu em Sodoma e no Egito. E nós estamos nos aproximando deste tempo a olhos vistos. Nós estamos chegando a esclarecer esse verso, daqui a pouco vai ficar totalmente claro, e aí ninguém vai ter dúvidas. Este um detalhe:
O faraó, naquela época, era considerado uma divindade, um representante dos próprios deuses, encarnado. Portanto, ele se colocava no lugar de Deus, como se fosse Deus, querendo parecer Deus. E o apóstolo Paulo fala que esta usurpação seria repetida nos últimos dias da história da Terra. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu não preciso ir muito longe para interpretar isso nos nossos dias. Há um líder religioso que se coloca como vigário de Cristo, representante do próprio Cristo na terra, portanto ele quer parecer Deus pelo próprio título que ele leva sobre si, se assenta no templo, o qual ele chama de santuário. Ora, santuário é o nome dado ao templo de Deus. Se vocês abrem em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, ele usurpa aquilo que é de Deus. A igreja que ele constrói, ele chama de santuário, como se ele estivesse no lugar de Deus, querendo parecer a Deus, como se o santuário fosse aquele que ele construiu e não aquele que Deus construiu. Como se ele tivesse a própria autoridade de Deus. E querendo dar mostras disso, ele pisa a própria lei de Deus. O mandamento, o quarto, em Êxodo 20, versículo 8, diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Este, ao contrário, diz: nos domingos e dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de comparecer à missa. Nós lemos palavras do catecismo católico. Esse que usurpa o lugar de Deus é o Papa. Em Apocalipse 11, é dito que as testemunhas seriam pisadas. Ora, quem é aquele que pisa? É o Papa Romano. E disse em Apocalipse 11, versículo 8, que o corpo das testemunhas ia ficar morto na praça da grande cidade. É interessante porque na sede da Igreja Católica existe uma praça. E essa praça tem nome, inclusive, não é? A Praça São Pedro. Aqui diz a praça da grande cidade. Quem é esta grande cidade? Em Apocalipse 17, no versículo 18, a Bíblia diz: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mulher na Bíblia é uma igreja. Em Efésios 5, versos 24 e 25, eu sei que os irmãos conhecem o texto, diz: maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A grande cidade é uma igreja que reina sobre os reis da terra. Qual é a igreja que tem procurado imiscuir-se na política das nações? Para que não reste dúvida, em Apocalipse 17,
a partir do versículo 4, vemos a descrição da mulher. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ora, uma igreja onde você vai lá e encontra muito ouro, pedras preciosas, prata. No serviço religioso tem um cálice de ouro que é levantado. Os seus sacerdotes se vestem também nas cores vermelho e roxo, que são púrpura e escarlata, e que pode ser considerada como embriagada, bêbada de tanto sangue que ela derramou. Ora, a Idade Média nos conta, pela história, que essa igreja é responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, aqui está a evidência clara. Esta grande cidade é Roma, a sede da Igreja Católica. Lá em Apocalipse 11 é dito que o corpo morto das testemunhas ia jazer na praça da grande cidade. De lá, algum dia no futuro, sairá um decreto ordenando as pessoas a guardarem não o sábado, mas o domingo. Também é dito em Apocalipse 11, verso 8, que nessa mesma praça o seu Senhor foi crucificado. Aqui nós chegamos no ponto-chave do sermão. Leis que crucificam de novo a Cristo. Como é que Jesus vai ser de novo crucificado? Para entender isso, nós vamos estudar como foi na época em que Jesus esteve aqui na Terra, e aí as coisas vão se encaixar. Convido os irmãos para abrirem em Mateus capítulo 22. Numa altura em que os fariseus já estavam buscando uma forma de levar Jesus à morte. Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Os líderes religiosos, nesse caso os fariseus, se uniram com os herodianos. Os herodianos eram aqueles que serviam a Herodes. Herodes era o rei daquela região. Era o representante do governo romano. Houve uma união entre igreja e Estado com o propósito de tentar incriminar a Jesus. Peço para manterem aqui, porque a gente vai voltar em Mateus 22, mas se nós abrirmos em Lucas, no texto correlato, Lucas capítulo 20, no versículo 20, é dito: e trazendo-o, quer dizer, trazendo a Jesus debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem para a jurisdição e poder do governador. Eles queriam criar um crime ali. Queriam criar um pretexto para dizer: olha, esse Jesus, ele é um criminoso, para incriminá-lo de acordo com as leis civis. Por quê? Porque a igreja não tinha a autorização para matar ninguém. Então eles precisavam do poder do Estado. Precisavam do poder do Estado para fazer valer a injustiça que estava nas suas mentes. Sempre que a igreja quis fugir do propósito divino, ela recorreu ao Estado para fazer valer e impor as suas teorias falsas, os seus dogmas.
Então eles vieram com aquele teste que nós bem conhecemos, perguntando se era lícito pagar imposto ao César. O que eles esperavam? Se Jesus dissesse que não era lícito, então ele era um criminoso, porque ele estava incitando a desobediência civil. Por outro lado, se ele dissesse que era lícito, eles os acusariam diante dos religiosos, quer dizer, ora, está vendo? Ele não respeita a Deus, ele não respeita o reino de Deus, ele não quer estar em harmonia com a igreja. Pois é, mas em Mateus 22, Jesus respondeu com sabedoria. Versículo 19, ele disse: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Mas não desistiram. E aí o que eles fizeram? Como eles viram que não havia base legal, base na Constituição daquela época, por assim dizer, não tinha base para conseguir a condenação de Jesus, eles subornaram um dos discípulos que o traiu para que o buscassem às escondidas de noite. Era tudo contra a lei, mas eles fizeram um julgamento mesmo sendo contra a lei e fizeram de tudo para pressionar o Estado a fim de que houvesse a condenação de Jesus. E quando Jesus estava ali, Pilatos até tentou salvá-lo, porque ele viu que Jesus não tinha cometido nenhum crime. Não havia desobediência civil em Jesus. Em Mateus 27, capítulo 17, portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. E finalmente ele foi crucificado. Nós sabemos da história. Foi crucificado por autorização do Estado. Versículo 26, o que Pilatos fez? Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O decreto foi do Estado, mas foi por iniciativa e pressão da igreja. E aí, quando Jesus foi crucificado, normalmente naquela época, quando alguém era crucificado, você colocava uma tabueta lá em cima, e naquela tabueta ficava escrito o crime que aquela pessoa cometeu. A ideia implícita que nós conseguimos entender por intuição é que de alguma maneira aqueles que por ali passassem vissem: olha, quem faz isso acaba ali. Ou seja, a cruz é a condenação por causa deste crime aí. E qual foi o crime? Versículo 37. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Acusaram ele de insurreição. Jesus foi contra César, por isso ele tem que ser condenado.
Em outro dos evangelhos, está escrito de que os fariseus disseram para Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. Em João 19, versículos 15, mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Ou seja, os judeus odiavam os romanos, odiavam o governo romano, mas eles queriam que as suas leis fossem estritamente impostas, que a sua vontade fosse feita, e para isso, naquele momento, o governo romano era conveniente. Uma vez tendo conseguido uma lei injusta, uma lei inconstitucional, uma lei para condenar um justo, aí agora era conveniente invocar a autoridade civil. Disseram: não temos rei senão o César. Irmãos, essa é a estratégia da igreja. Primeiro pressiona os congressistas para que passem leis que apoiem os dogmas. Depois, na hora em que essas leis são questionadas, eles ajudam a invocar a própria autoridade civil e falam: não, vocês se levantam contra a lei, vocês estão se insurgindo contra a autoridade civil. E por isso vocês têm que ser condenados. Eles não vão dizer: ah, vocês estão se insurgindo contra a nossa lei, porque senão ficaria patente a maldade deles. Mas eles vão condenar o justo por desobedecer ao Estado. Por quê? Porque uma pessoa numa sociedade, meus queridos irmãos, ela só pode ser presa se ela infringe a lei do Estado. Se eu não estou em harmonia com a doutrina de alguma religião, com os costumes de alguma religião, isso é problema único e exclusivo meu. O Estado não tem ingerência nenhuma nisso. Ou alguém prende você porque você deixa de ser testemunha de Jeová e vai ser sabatista, exemplo. Não, né? Agora, a igreja, quando vê que falta esse poder de coerção, então ela busca o apoio do Estado. E em Romanos capítulo 15, versículo 4, o Senhor nos diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, verso bem conhecido, a Bíblia diz: o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Tal como foi, será. No passado, vamos ao passado. Crucificaram Jesus como? Usando o Estado. E ao fazer isso, crucificaram também a lei de Deus. Por quê? Em Salmos 40, versículo 8, a palavra fala da experiência de Cristo. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus estava no coração de Cristo. Isso quer dizer que ele amava a obediência. E aí, quando ele foi crucificado, para todos os efeitos, as duas testemunhas, a lei de Deus, foram mortas com ele. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 11, nós estudamos há pouco, que as duas testemunhas serão mortas. E elas ficarão lá na praça da grande cidade. Os mandamentos do Senhor serão pisados. E quando eles forem pisados, as pessoas que os obedecem serão perseguidas. Conseguem entender isso? Vamos colocar em linhas claras aqui. Haverão leis obrigando a observância do domingo. E aqueles que guardarem o sábado serão perseguidos. Não como dissidentes religiosos, mas como criminosos à luz da lei civil. Mas e se alguém questionar a lei civil?
e falar, ah não, mas essa lei civil é inconstitucional. Meus queridos, eles vão passar por cima disso. Eles vão fazer as coisas nas trevas, as escondidas. Já estão fazendo. E agora vamos para o dia de hoje, 2020. Eu estive lendo novamente, estou buscando algumas leis recentes, ou tentativas de leis. Encontrei um projeto de lei recente, de 2018, tentando suspender o funcionamento dos comércios aos domingos. Não teve o êxito desejado? Até há poucos anos atrás, o que era invocado era a súmula 419 do STF. O que é uma súmula? Então, eu peguei aqui para reler para os irmãos. No direito brasileiro, chama-se súmula um verbete que registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada por um tribunal a respeito de um tema específico, a partir do julgamento de diversos casos análogos, ou seja, parecidos, com a dupla finalidade de tornar pública a jurisprudência para a sociedade, bem como de promover a uniformidade entre decisões. Trocando em miúdos, uma súmula é o seguinte, é quando é tomada uma decisão que a partir dali, todas as decisões de casos semelhantes vão ser iguais. Não tem como interpretar diferente. A súmula, ela não é em si uma lei. A súmula é a interpretação que o Superior Tribunal Federal de Justiça do nosso país, a interpretação que o STF faz da lei. E é uma interpretação que eles dizem pacificada, quer dizer, a partir do momento que a gente fez, a gente não volta atrás. Daqui para frente vai ser sempre essa interpretação. Essa é a ideia da súmula do STF. Existe uma súmula, súmula número 419 do STF, que refere-se à aplicação de um decreto do governo federal. O decreto tem esse número, 27.048, foi emitido no ano de 1949. Esse decreto regulamentou uma lei do Congresso Federal, a lei número 605, também formulada em 1949. E essa lei estabelece que é competência da União Federal, ou seja, do governo federal, o legislar sobre o horário de funcionamento dos supermercados. Quem é que pode legislar sobre o horário de funcionamento dos supermercados de acordo com o STF? E de acordo com a lei? A União Federal. Aí, nós entramos no ano de 2020 e veio o super soldado do papado, o coronavírus, né? E aí mudou as coisas. Por que eu digo soldado do papado? Porque ele acabou agindo em torno dos interesses do papado. Quem que tem interesse que o domingo seja o dia de repouso? O Papa, ele é que decretou o domingo como dia de repouso? Ele é que insiste nisso? Certo? Então, a relação entre ambos é óbvia, não tem como negar. Tá? Alguém poderia dizer, ah, mas tem outras igrejas que guardam o domingo. Lembre-se que todas elas são posteriores à igreja romana. Portanto, a primeira igreja que estabeleceu o domingo foi a romana. Porque no tempo dos apóstolos, diga-se de passagem, e até o início do século IV, a igreja apostólica guardava o sábado. E aí nós tivemos em 313, se eu não me engano, o primeiro decreto, e 321, aí esse é o mais famoso, o decreto de Constantino, obrigando a observância do domingo. Mas o primeiro decreto não ordenou que as pessoas separassem o domingo para fins religiosos somente. Ele invocou questões de trabalho e também liberou os trabalhadores da agricultura para continuarem exercendo as suas atividades. Porém, leis mais restritivas foram vindo na esteira desta, ou seja, mais tarde. O mesmo vem ocorrendo a olhos vistos, só que o povo está dormindo e não enxerga. Nós estamos aqui para abrir os teus olhos. Agora, no final do mês de julho, em São José dos Pinhais, cidade vizinha de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, também os supermercados foram proibidos de abrirem aos domingos. Tem uma decisão recente de um recurso de uma rede de supermercados na cidade de Medianeira. O juiz reverteu
o efeito do decreto municipal, que também era para fechar os supermercados aos domingos. Medianeira é um município no Paraná. Curitiba também emitiu e reemitiu um decreto proibindo o fechamento, a abertura dos supermercados aos domingos. O estado do Paraná tem um decreto dessa natureza. E nós temos evidência, se quisermos enxergar, de que Deus não está satisfeito com essas medidas tomadas. A Bíblia declara em Deuteronômio, no capítulo 28, quais seriam as consequências de não se observar a lei de Deus. Porque ao estabelecer o domingo como dia para cessar as atividades, está se pisando o sábado, que foi o dia determinado por Deus para se cessar a atividade. Em Êxodo 20, versículo 9, diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Então, Deus determinou que os supermercados devessem estar fechados que dia? Aos sábados. Que os crentes devessem fechar os seus negócios aos sábados, porque Deus não obriga ninguém. Se a pessoa quiser ser irreligiosa, pagã, virar as costas para o reino de Deus, enquanto houver graça, Deus permite. Vai ser para a perda dela mesma, mas enfim, Deus dá a liberdade para cada um escolher. Porém, o que nós estamos vendo é o contrário, é uma ação satânica. Satanás é que quer obrigar, impor, e está havendo imposição. Essa imposição, não se enganem, por mais que não estejam os nomes publicados nos jornais, quem está por trás articulando e pressionando secretários, congressistas, governadores, são pessoas vinculadas ou ligadas à igreja. A igreja está andando por trás dos bastidores, pressionando para que hajam leis, que passem leis dominicais. E para isso ela tem alguns instrumentos que cooperam com ela. Um deles são os sindicatos bastante interligados ou ligados à Igreja Católica. Várias iniciativas para suspender o comércio aos domingos vieram por força dos sindicatos ou de parlamentares ligados a sindicatos. E aí como é que Deus disse? O que ia acontecer? O que ia acontecer quando os homens desprezassem a sua lei? Deuteronômio, no capítulo 28. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Ele vai falando de várias. E aí no versículo 24 diz: o Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Versículo 23. E os céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O estado do Paraná atravessa a maior seca da sua história. É sem precedentes. Recebi a notícia esta semana. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, estava promovendo interrupção do fornecimento de água aqui na cidade de Curitiba, capital. Antigamente estavam fornecendo, pouco tempo atrás, 80 horas com água, 36 horas sem água. Aí já mudaram, 36 horas com água e 36 horas sem água. Deus disse que quando não se observassem os seus mandamentos, também Ele enviaria o quê? A seca. E mais do que isso,
Se vocês observarem o próximo verso, é o que está diante de nós. Versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Escreva. Consequência da desobediência é ser derrotado na batalha, na guerra. O Brasil já possui uma espécie de guerra civil velada. As cabeças pensantes já começam a enxergar isso. Há 2 polos claramente marcados aqui. Um polo encabeçado pelo STF, que de forma velada procura governar o país por meio das suas decisões, ou tentar anular até decisões do Executivo. Esse polo apoiado pela imprensa brasileira, também apoiado por sindicatos e partidos de esquerda, PT, PCdoB, etc. Outro polo, o polo do governo federal, apoiado em parte pelas Forças Armadas, digo em grande maioria. E um Congresso hoje dividido. Nós já vivenciamos esta realidade. O que vai acontecer daqui a alguns anos? Isso vai se materializar em guerra civil. E aqueles que hoje passam essas leis dominicais, mesmo se dizendo patriotas, saibam, quando houver a guerra, vão perder a guerra. E finalmente a Babilônia do Apocalipse vai dominar o país. E muitos brasileiros serão dispersos em outras terras, em outros reinos. Muitos dos nossos jovens vão morrer na guerra. Nós nunca passamos por isso aqui, mas vamos passar. E não faltam muitos anos. Porque essas leis dominicais têm se proliferado, não só no estado do Paraná, mas em vários outros. Então, se vocês querem ter a lei de Deus anulada, vocês a terão. Sabe quem vai governar sobre vocês? O papado e a República Bolivariana, por assim dizer. Não digo exatamente ela, mas eu digo todos aqueles que estão vinculados ao papado, querendo estabelecer a grande pátria latino-americana, ou o país América Latina, ou a região número 6 da nova ordem mundial. Existem núcleos de resistência ao avanço desse movimento aqui no Brasil hoje, mas na medida em que eles cedem às pressões da igreja e passam leis dominicais nos municípios e nos governos, saibam, perdem a proteção divina. E perdendo a proteção divina, não há como vencerem num cenário de guerra civil. Deus espera e exige arrependimento e confissão da parte desses governantes. Se você é um governante, se você é um parlamentar, e você votou, você aprovou uma lei dessa, obrigando o fechamento do mercado aos domingos, arrependa-se diante de Deus e faça o possível para reverter o quadro. Porque essas leis são as que trazem a miséria e a maldição. Essas leis são o sinal da ruína da nação. E isso não está acontecendo só no Brasil. Esse sermão não é só para brasileiros. Isso tem acontecido em outras partes do mundo, em outros países. E essas leis dominicais serão o sinal de ruína para essas nações também. Assim como nós já sabemos e já anunciamos aqui outras vezes, que estas leis dominicais, quando passarem nos Estados Unidos, serão um sinal para a ruína da nação americana. Faz várias semanas que nós temos continuamente abordado o mesmo tema sob diferentes vieses, diferentes óticas, sob diferentes lados do prisma. A ideia é permitir que você tenha um conceito claro dessa questão. O que significam estas leis proibindo o fechamento do comércio ou proibindo a abertura do comércio aos domingos? Qual é o objetivo? Qual é a intenção? Aonde elas vão levar? A origem, natureza e intenção é religiosa. O objetivo é impor os dogmas da igreja por leis do Estado e depois condenar os dissidentes, não como dissidentes e hereges religiosos, mas condená-los como criminosos diante da lei do Estado. Fazer com que ser não religioso se torne um crime punível por lei civil. Esse estado de união, igreja e Estado,
que ocorreu e que levou Jesus à morte é o que há de surgir novamente. É isso que Apocalipse 11 aponta para nós. E finalmente, esse será o meio de levar todo o poder político até os pés do Papa e fazer com que ele seja o soberano do mundo. Aí sim teremos o último reino de tirania mundial, onde de fato não haverá liberdade. Não haverá liberdade na igreja, não haverá liberdade civil, não haverá liberdade no Estado. Esse será o último governo. Deus permitirá para que se veja quais são os resultados deste governo. Então atenção você que hoje acha que a melhor coisa que poderia acontecer é serem colocados em vigência decretos dessa natureza, ou que os partidos apoiadores da Igreja Católica estivessem juntamente com ela, estabelecendo-se e colocando os dogmas da Igreja em execução. Saiba, você está cooperando com um projeto de poder, do qual amanhã você vai se arrepender. Não há como, a meu ver, expor o assunto em linhas mais claras. O futuro está descerrado diante dos teus olhos. Agora, como você vai reagir a ele, isso depende de você. Jesus há de voltar e ele há de destruir esse poder, esse reino, esse governo que há de se formar. Em Apocalipse 17, a Bíblia prevê o tempo em que os reis da terra vão entregar o poder ao Papa, conforme temos aqui anunciado. Essa predição se dá de forma simbólica. Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade para a besta. Outro dia eu recebi uma mensagem falando que o Papa teria declarado a grande pátria socialista, algo desse gênero, com capital no Panamá. Entrei na internet, já há vários sites dizendo, isso é boato, boato, boato. Eu vou dizer uma coisa para vocês. À luz das profecias, podem até dizer que é boato, mas que isso vai acontecer, vai. Não sei se a capital será no Panamá, isso eu não sei. Mas que é a intenção do papado e que vai acontecer em algum momento de a América Latina se tornar o equivalente de um país só e acabar-se a nossa soberania nacional, pode escrever, vai acontecer. E por quê? Porque nós estamos abrindo a mão voluntariamente. Como? Eu também? Claro. Porque o representante que você elegeu, ele está passando essas leis dominicais. É a hora de você chegar para ele e falar assim, olha, o principal artigo, a principal coisa que você devia estar fazendo é estar trabalhando contra essa lei religiosa que está aí. Porque essa é o princípio da amarra que é colocada não só sobre a Câmara, mas sobre o povo, para que todos percam as suas liberdades religiosas. Nenhum outro projeto de lei é mais importante do que esse. Porque um dia em que a nação perdeu a liberdade, ela perdeu tudo, ela não tem mais nada. O dia que ela perdeu a liberdade, ela não vai poder escolher mais os seus representantes. E aqueles representantes que apoiaram essas leis vão deixar de ser os representantes. Muitos deles. Todos os que não apoiarem o novo projeto de poder. Então, meus queridos irmãos, o Brasil está em perigo. O Brasil está em perigo. O mundo está em perigo. Mas Deus disse que vai subverter este reino que vai se instaurar. Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Diante de nós está a perseguição, os sermos enquadrados como criminosos, segundo a lei do Estado, por conta de sermos fiéis a Deus, por conta de guardarmos o seu santo sábado. Está até o risco de perder a vida. Mas aqueles que permanecerem fiéis até o final serão vencedores. Porque quando Jesus voltar nas nuvens do céu, Ele irá levá-los consigo.
e os ímpios serão destruídos. O Cordeiro os vencerá. Quer você estar do lado certo da questão? O conselho é esse, de Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que você possa escolher o lado certo e buscar a Deus com fervor, para que nos tempos difíceis que estão por vir, a tua fé não venha fraquejar. Porque em Cristo podemos e devemos ser mais do que vencedores. Amém? Amém. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelas bênçãos dadas até aqui, porque o Senhor tem nos revelado a tua santa palavra. Pedimos a Deus que derrames o teu Espírito sobre a igreja, sobre nós, e nos fortaleça moralmente, para que sejamos inabaláveis no princípio, que nada nos leve a ceder, que nada nos leve a nos desviar da perfeita adoração ao Senhor, da perfeita obediência a Ti. Vamos ser acusados, vamos ser estigmatizados, vamos ser incriminados, mas que nada disso nos leve a perder a fé no Senhor. Porque a vitória é prometida e nós queremos obtê-la. Fortaleça a tua igreja e dê-nos, Senhor, condições de chegarmos até o final. E mais, dê-nos, Senhor, firmeza, coragem e ousadia, para não temermos o rugido do dragão. O próprio diabo será personificado neste último governo maligno, com formato de religião. Mas tudo isso o Senhor permite só para poder derrotá-lo de forma mais marcada e dar a vitória aos fiéis e obedientes. Nós queremos, Senhor, ter os nossos olhos fixos em Jesus, o nosso capitão, que tem tudo sob controle e que pode nos levar à vitória certa. Guia-nos, a Deus, vem estar conosco. É o que pedimos. E pedimos também que esta luz possa chegar a toda nação, tribo, língua e povo, enquanto é tempo, enquanto ainda temos liberdade, antes que o restante que ainda temos de liberdade nos seja retirado. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui hoje, mas teremos outras mensagens. Convido você a acompanhá-las. Vivemos um tempo solene. Você tem ainda a oportunidade de assistir. Esse privilégio não lhe será dado para sempre. Portanto, não perca a oportunidade. Não se deixe distrair por coisas que perecem com o uso. Foque-se nas realidades espirituais e eternas. Você nos encontra no canal youtube.com/TV Advertência Final. Nós estaremos transmitindo ao vivo no próximo sábado, com a graça de Deus, 10:15 da manhã, a Escola Bíblica das Crianças, e 11h da manhã, mensagem do culto. Te convidamos a continuar firme na fé. E você cujo coração Deus tocou, que sabe que a verdade é essa e quer se unir ao povo de Deus do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, entre em contato conosco pelo WhatsApp. O número 55, para quem está fora do país, 41 99509 8425. E só para esclarecer, porque por vezes temos visto essa pergunta, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final é uma igreja independente, separada e sem ligação com nenhuma outra igreja na face da terra. Portanto, não somos o mesmo grupo que outro qualquer que esteja por aí. Somos um, aquele que o Senhor levantou para cumprir a missão de pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Para quem não sabe, pode ler em Apocalipse 14, versos 6 a 12.
Você que quer unir-se a este povo, está convidado. Vamos ficando por aqui, mas antes de encerrar a transmissão, gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Vamos fechar os olhos? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.